E aí galera, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de controle financeiro. E aí eu resolvi aqui abrir o Figma só para a gente mapear aqui nossos próximos passos, né? Então, se vocês lembram desse mapeamento que a gente fez bem lá no início, no primeiro vídeo. E aí aqui a gente mapeou nossos eventos. E aí aqui temos os nossos comandos. E aí aqui é a nossa timeline, né? Que é nada mais do que esses comandos aqui em uma linha do tempo. Então, se a gente der uma olhada aqui na nossa timeline, a gente vê que a gente está seguindo esse fluxo, né? Então, a primeira coisa que a gente focou aqui foi o cadastro de usuário. Então, essas duas caixinhas aqui já estão praticamente concluídas. Depois a gente fez a parte dos termos de privacidade, o usuário aceitando esses termos. Esses dois aqui também já está concluído. E aí, depois aqui, agora, na real, a gente vai para essa segunda linha aqui, né? Que seria a parte de cadastro OK. E agora fazer a parte da realização do login, então a autenticação do nosso usuário. A gente vai focar nisso aqui agora, nessas duas caixinhas, realização de login. E aí vamos dar continuidade. Aí aqui nos nossos agregados, né? A gente está focando no nosso agregado usuário. E aí aqui também temos aqui esses eventos que é disparado contra o nosso agregado usuário. Usuário cadastrado, aceitar os termos. E agora vamos vir na parte de login, né? Então vamos focar nesse lado direito aqui do nosso agregado. E aí então vamos lá, vamos nessa, focar agora na realização do login do usuário. Então, abrindo aqui o nosso projeto, Workspace, CD, Finance Project. Vamos abrir nosso projeto aqui no Visual Studio Code. Beleza. E aí aqui a gente já tem aqui, ó, o sign in use case, sign in DTO, né? A gente precisa saber quais são os parâmetros que a gente vai usar para autenticação. E aí aqui o nosso primeiro foco vai ser criar lá o nosso caso de uso, né? Então vamos focar primeiro no DTO, criar a nossa interface de quais são os dados que a gente vai precisar. E aí a gente vai escrever os testes para o nosso caso de uso e aí sim escrever o nosso caso de uso, né? Então essas três caixinhas aqui vai ser a nossa prioridade. Então, vamos dar foco nelas. Só queria ver aqui saiu a versão 8 do Nest. E aí aqui a gente está na versão... Beleza, eu vou continuar nessa versão 7.6, que justamente teve algumas breaking chains. Quando a gente vai para a versão 8 do Nest, tem algumas breaking chains. E aí eu não vou... Então, se vocês derem uma olhada aqui, eu não vou agregar... Nesse projeto, pelo menos, como a gente já começou na versão 6, 7... Eu fiz até algumas atualizações com vocês no decorrer dos vídeos em si, mas como a versão 8, em outros projetos que eu tive bastante problemas, acho que é muito cedo ainda para a gente aderir a essa versão 8. Então, principalmente com as injeções de módulos, injeção de dependência, lá nos custom módulos, custom providers, e aí eu tive bastante problema com isso. Então, assim que eu souber exatamente o que está causando essa break change, aí eu posso aqui vir com vocês e vir para a versão 8. Vamos aqui, ó. Então ele já até fala aqui, ó, versão 7, e aí aqui ele já criou uma rota específica para a versão 7, que é a versão que a gente está atualmente. E aí aqui sempre vai ter uma versão anterior aqui. Bom, aí a gente vai continuar com a versão 7. Eu não vou para a versão 8, pelo menos por enquanto. E aí assim que eu ver uma versão, como resolver os problemas que eu tive lá no outro projeto,
Aí eu atualizo o nosso aqui para a versão 8, que tem algumas mudanças legais, principalmente no versionamento. Vamos lá em fundamentos, migration guides. Deixa eu ir na página inicial. Aqui. Aqui, Migration Guide, é esse aqui. Então ele até fala aqui que é o que eu estava aqui mesmo. Então ele fala que as mudanças que teve. Então principalmente aqui que mudou foi a parte de módulos HTTP, gRPC. Então as estratégias naturais aqui, que é justamente o que mais o que impacta mais a gente assim, no sentido da estrutura do projeto. O @all que o decorator, então agora ele é mapeado com road.now. Algumas mudanças aqui no socket.io. O logger, então teve uma breaking change aqui nesse logger, e aí agora é usado o console logger. Então essa mudança foi bastante importante. E aí, antes a gente tinha isso aqui, né? Estendendo ao logger. E aí agora a gente estende ao console logger. E aí aqui mudanças também no Nest GraphQL. Então, pequenas diferenças, mas... E é basicamente isso, são essas as mudanças. O problema que eu tive maior foi nos módulos aqui. Então, até já adiantando para vocês, até sugiro vocês... Quem começou o projeto com a versão 7, não começou o projeto com a versão 8, que pode ter bastante diferenças aí. Então, principalmente aqui, quando a gente vem em módulos, então vou lá no nosso application, e aí aqui no nosso user módulo, cadê? Não application, não, infra. E aí aqui, user módulos. Então, essa aqui foi a maior mudança. Essa injeção aqui não funciona na versão 8 se você tiver iniciado seu projeto da 7 para 8. E aí eu vou descobrir por o motivo que ele não aceita fazer essa injeção dessa forma que como a gente fez na versão 8. O que mudou? Se você começar o projeto com a versão 8 e fazer desse jeito, funciona. Mas se você começar na 7 e fazer o upgrade para 8, ele dá uma inconsistência, ele não aceita a injeção. E aí eu vou descobrir o motivo disso. E aí assim que eu descobri, a gente faz um upgrade no nosso projeto aqui para a versão 8. Mas por enquanto vamos ficar na 7.6.18. Bom, então aqui, vamos lá criar o nosso sign-in use case do TO. Então, aqui, vamos lá. Aqui na nossa application, a gente vai começar na nossa camada de aplicação. E aí aqui a gente tem os nossos casos de usos, né? Então, temos o sign up e agora vamos criar o sign in. Então, criar uma nova pastinha. Sign in. Sign in. E aí aqui eu vou criar o nosso signin.tto.ts. Deixa eu dar um zoom aqui na fonte. Ficar um pouquinho melhor. Beleza, então a estrutura é a mesma que a gente vai seguir, então sempre
nosso DTO é uma interface, né? Então aqui continua a mesma lógica, é isso, a gente só coloca os atributos que a gente vai usar para o nosso login. Então, qual é a chave principal que a gente vai usar? Então, e-mail e senha, né? Então, export, vamos criar uma interface com o mesmo nome, então, sign in DTO. E aí aqui, quais são os atributos que a gente vai usar para fazer a autenticação do usuário? Então vamos usar e-mail, que vai ser um string, e o nosso senha, e a senha do usuário, password, também vai ser um string. Então, é isso aqui que a gente precisa. A nossa praticamente interface de implementação aqui do nosso DTO, quais são os atributos. Bom, feito isso, agora vamos criar aqui o nosso teste de caso de uso, né? Então, vamos criar sign in use case.spec.txt, que é o nosso arquivinho de teste. Então, export class sign in. Bom, na verdade aqui a gente está criando teste, então é describe deixa eu instalar uma dependência aqui do Jest. Just snippet aqui, só para ajudar a gente no autocomplete. Então vou instalar essa aqui, Just snippet, só para a gente ter o autocomplete. Deixa eu ver isso aqui, o que é. Vamos ver a diferença das duas. Não, isso aqui é suficiente pra gente. Então, é como eu fiz algumas mudanças no meu VS Code. Então agora, describe. Agora sim, agora a gente já tem o autocomplete. E aí que o nosso teste vai ser o que? Sign in use case. Sign in use case. Beleza. Aqui a gente vai ter o nosso primeiro teste. O que a gente precisa validar no nosso caso de uso? Eu vou até já criar o arquivo aqui. Então, sign-in.use case.ts, que é o nosso arquivo de teste. Então, eu vou colocar aqui algumas observações. O que a gente precisa para realizar o nosso login? Então, vou escrever tipo um pseudocódigo aqui. Então, primeira coisa, verificar se foi informado um e-mail. Verificar se foi informado um e-mail. Depois, verificar se foi informado uma senha. Vou colocar válido aqui na frente. Só válido, só pra gente saber. Válido. Porque a gente vai verificar se foi informado e verificar se é válido. Depois, o que a gente precisa fazer? Verificar se existe usuário com o e-mail informado. É uma coisa que a gente precisa fazer. Então, beleza, ele informou um e-mail, mas existe um usuário para esse e-mail? A segunda validação. Depois, se existe, a gente vai verificar se
a senha corresponde à senha do banco de dados, corresponde à senha informada. Beleza, então e aí vamos retornar, né? Então, retornar token na verdade aqui eu vou retornar resultado com erro ou token. Então é basicamente isso que a gente precisa validar, verificar se o usuário se foi informado um e-mail válido, depois uma senha válida, depois verificar se existe um usuário com esse e-mail informado, depois verificar se a senha do banco de dados corresponde com a senha que foi informada e depois retornar o resultado com o erro ou token. Então, basicamente essas as validações que a gente vai fazer. Então, agora que a gente tem aqui o nosso pseudocódigo, o nosso roteirinho, eu vou trazer esse roteirinho para cá. Então, aqui. Vou organizar aqui. Beleza, galera? Então esse aqui, primeiro teste que a gente vai fazer. Não é nem se o e-mail não é nem sobre isso aqui primeiro nosso teste. Então o nosso primeiro teste aqui o nosso caso de uso tem que estar definido. A gente tem que ter uma classe de caso de uso. Então vamos lá, should vou colocar aqui sign in use case should be defined. Então precisa ser definido esse caso de uso. Então const user case é igual a new sign in use case. E aí aqui o que eu espero? Expect, vamos ver lá na nossa dependênciazinha qual que é o snippet para expect. Só para a gente aqui, então é exp. Então, se eu digitar exp expect, então já automaticamente completa para a gente. To be defined. Então, eu preciso que o meu caso de uso, use case, esteja definido. E aí, aqui, como a gente viu que padrão em todos os nossos casos de uso, aqui a gente só fez um, mas todo caso de uso a gente precisa injetar um repositório, né? E aí logo de cara aqui, nosso repositório para ter acesso ao banco de dados, a gente precisa passar um meio dele acessar o nosso banco de dados. E aí aqui lá a gente tem o nosso REPL, e aí aqui a gente tem o nosso User Repository Interface, que é quais são os métodos que esse repositório tem. Então, se a gente colocar o mouse aqui em cima, ele tem o find one, delete, exist e o save. Por enquanto, dá pra gente usar esse método, find one, que a gente vai principalmente buscar um usuário e verificar se ele existe. Então, por enquanto, a gente não vai precisar criar nenhum novo método aqui. A gente pode usar simplesmente essa interface como que ela oferece. E depois, de acordo com a evolução das coisas, a gente vai adicionando novos métodos. E aí aqui eu vou usar o que? O before each. Acho que é esse aqui do Jest. Então, before each, o que eu quero que faça? Eu vou definir aqui nossa variável global, let user REPL,
que é do tipo iUser repo. Então, na verdade aqui é user repository. User repository. Então, às vezes o meu VS Code não está encontrando os autos imports, e aí eu vou ter que importar na mão aqui mesmo. Então, import from @repo infra, não, na verdade é repository, @repo, na verdade, @repo, e aí aqui o que eu quero? User repository interface. E aí aqui o que eu vou importar? Vou importar lá o meu iUser repository. E aí aqui faltou o iUser repository. Então beleza. E aí que eu já defini aí que dentro, a cada ciclo do Jest, o que eu vou fazer? Vou falar que meu user repo vai ser igual a um objeto. E dentro desse objeto eu vou criar um mock para todos os métodos. Então eu vou ter o delete, vou ter o exist, vou ter o find, vou ter o find one e vou ter o save. E aí aqui eu simplesmente vou usar aqui Ctrl Shift e a setinha para cima, eu consigo colocar o cursor em todas as minhas tags. E aí aqui eu vou colocar que todos esses métodos vai ser igual ao jest.fm, que é uma função mock do Jest. E aí aqui a gente consegue simplesmente ter um repositório mockado. Então a gente não precisa criar um método fake e tal para fazer essas implementações. A gente pode só criar um mock, e aí aqui a gente vai passar para esse novo caso de uso o nosso user repository mock aqui. Então é suficiente para a gente ter o nosso repositório. Então beleza, então aqui eu já fiz o meu primeiro teste. Eu preciso que o meu caso de uso seja definido e que ele receba lá a injeção de um repositório. E aí vamos testar isso aqui agora. Vou rodar o nosso teste. Eu vou rodar apenas nesse caso de uso específico. Então vou usar yarn jest, e aí sign in use é suficiente para ele achar o nosso teste. Já encontrou o nosso teste. E aí ele falhou, porque justamente a gente não tem, então o que ele falou? Não foi possível encontrar o sign in use case, porque a gente não tem esse teste ainda, certo? Era isso mesmo que a gente queria que acontecesse, que o nosso teste primeiro tem que falhar. E aí agora vamos criar essas classes. Aqui no nosso sign in use case, a gente vai exportar uma classe, export class sign in use case, que implements no caso de uso, use case. Nossa, não, o que está acontecendo? Meu VS Code não está importando nada. Import from, a gente vai importar da nossa biblioteca types DDD, e aí aqui a gente tem o use case. E aí aqui, nosso use case, né, ele precisa de uma tipagem. Se a gente passar o mouse aqui em cima dela, deixa eu tirar aqui. Aqui, então ela precisa de uma request e uma response, uma tipagem dinâmica. E aí aqui a gente passa o que a gente vai receber como request e o que a gente vai retornar como resposta. E aí aqui o que eu vou passar, o que eu vou receber, né? Eu vou receber o meu sign in DTO. E o que eu vou responder? Eu vou responder uma promise, e nessa promise eu vou responder com result de void. E aí aqui eu preciso importar o meu result, que não está vindo também, mas a gente vai pegar também da nossa bibliotecazinha. Eu acho que eu já até sei porquê, vamos ver. Eu vou desativar algumas dependências aqui, porque eu acho que está muito pesado para o VS Code.
rodar tudo. Deixa eu ver. Então, se vocês também tiverem problema com auto-import do VS Code, eu vou desabilitar essa extensão do Mongo. Vou desabilitar também isso aqui. Algumas coisas que eu não estou usando. Vamos ver o que mais. Vou desabilitar isso aqui também. Já está desabilitado. Já está desabilitado. Bom, vamos ver se já melhora um pouco. Já desabilitei algumas extensões. Vamos ver se... Deixa eu dar um reload no VS Code para ver se melhora, porque é muito foda não ter o auto-import e o autocomplete. Então, vou dar um zoom aqui de novo na fonte. E aí aqui embaixo já mostra o que ele está carregando. Beleza, aqui já carregou tudo. E aí vamos ver se... agora sim, tá vendo? Então, às vezes fica muito pesado, muitas dependências que você instala, então seu VS Code demora, fica muito ruim para processar as coisas. E aí desabilitei aqui, e aí agora já teve o outro import aqui pra gente. Beleza, só que agora o caso de uso que a gente está usando, ele precisa que a gente implementa uma interface, né, que é isso aqui que a gente está usando. E aí o que essa interface tem? Se a gente dá uma olhada nela aqui, ó, ela mostra aqui que ela tem um método execute. E aí esse execute recebe a nossa request e retorna lá a nossa response. Tá aqui. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou pedir para implementar, vou dar um Ctrl ponto, e aí que a gente tem a propriedade aqui, implemente interface pra gente. E aí se eu dar um enter, já tenho aqui o método execute, que já implementa, que recebe, que retorna aqui uma promise de uma promise. Aí na verdade aqui em cima não tem essa promise, ele por si só já é uma promise. E aí beleza, e aqui só aqui que retorna uma única promise. Já tiramos isso aqui e vamos ficar com isso. E aí aqui, como eu trouxe uma interface, né, esses dois pontos vêm aqui no final, a implementação. E aí sai daqui do início, e aí como é uma promise, eu preciso do método assíncrono. E aí aqui a gente tem uma função, e aí aqui dentro a gente vai receber a nossa request. Eu gosto de deixar aqui com o nome de TO, fica mais intuitivo pra gente. E aí agora aqui dentro a gente processa o retorno. Então eu vou dar só um return result ponto ok, não retornando nada. E aí aqui ele vai dar erro de lint porque a gente não está usando isso aqui. E aí só pra gente eu vou colocar um underline aqui só pra gente, por enquanto, só pra gente não ter esse erro de lint. E aí agora o nosso teste aqui, ó, ele tem que, deixa eu fechar isso aqui, nosso teste aqui agora, ó, ele tem que passar, basta a gente importar aqui o nosso sign use case. E aí aqui ele está reclamando agora que eu não passei o repositório. E aí pra gente já resolver esse problema, eu já vou aqui criar um método constructor, e aí nesse construtor aqui eu já vou passar o user repo, que vai ser do tipo user repository user repository. Que não encontrou. Vou pegar aqui.
main control. E aí por enquanto aqui eu só vou deixar um underscore, porque a gente não está usando ele também. E aí beleza, vamos agora. Ó, então agora tá lint, tá tudo ok, não tem nenhuma tipagem errada. Vamos rodar nosso teste, né? Então, yarn, mesmo comando de antes. E agora nosso teste passou. Então tá tudo certinho. Então, primeiro teste passando. Eu só vou fazer algumas mudanças, que aqui no o Nest, que é esse framework que a gente está usando, ele define algumas coisas aqui. Eu vou definir esse caso de uso como injectable. Nossa, cara. Isso aqui a gente importa do Nest Common Injectable e também o Inject. A gente define aqui o nosso caso de uso como Injectable, e aí aqui o nosso repositório a gente fala que ele vai ser injetado. Então a gente fala que vai injetar, inject, e aí aqui a gente vai usar um token aqui para falar que a gente está injetando o user repository. E aí a gente vai falar que isso aqui é um método privado, private, e de apenas leitura, read only. E aí agora sim não adianta mais eu usar o underscore, que eu preciso de fato usar ele aqui em algum método. Então aqui eu vou agora de fato já fazer a primeira validação, verificar se o e-mail informado é válido. E aí aqui eu só vou dar um hackzinho, console.log de user repo, só para a gente estar usando ele em algum lugar. Então vou dar na verdade o acesso através do this, porque ele está como construtor da classe. E aí beleza. E aí que eu já estou só imprimindo ele só para a gente não ter o problema de lint. E aí aqui, ó, a primeira verificação que eu tenho que fazer é verificar se foi informado um e-mail válido. Mas antes de eu fazer isso, eu só queria fazer essas adequações do Nest. Então, colocar o inject aqui e o inject aqui, para a gente ficar de acordo com o framework. E aí essas mudanças não afetam em nada a nossa arquitetura, só uma questão de design mesmo. E aí aqui vamos escrever o nosso segundo teste, né? O segundo teste é verificar se foi informado um e-mail. Na verdade, aqui, verificar se foi informado um e-mail. Então, e se esse e-mail é válido, né? Should validate, should return fail if provide, if not provide a valid e-mail. Então a gente vai fazer essa mesma coisa aqui, criar uma instância do nosso caso de uso, e aí aqui ao invés da gente só validar se ele foi definido, eu vou validar se o resultado, se o execute dele foi um sucesso. E aí que eu vou definir um result, const result é igual use case, que eu vou executar ele, execute, e aí é que eu preciso passar agora um DTO, né? O que eu vou passar? Vou passar um e-mail e aqui vou passar uma senha. Então vou passar uma valid password, e aqui eu vou colocar um valid e-mail. Ó, e agora eu vou verificar não o meu caso de uso, mas vou verificar meu result dot
E aí aqui agora a gente está tratando com o método assíncrono. E aí a gente precisa tratar o nosso teste como assíncrono também. Então, aqui vem o async. E para eu executar esse use case, como ele é uma promise, eu preciso botar um await para esperar a execução dele. E aí aqui sim, agora eu tenho acesso ao meu isFailure. E aí aqui, to be, posso usar esse mesmo? To be true. Bom, é isso que eu espero que retorne. Então, se eu passar esse e-mail inválido, aqui no meu caso de uso, precisa verificar esse DTO e retornar um erro para esse caso de uso. Então, vamos rodar de novo o nosso teste. Bom, então, aqui ele imprimiu ele imprimiu aqui o nosso repositório com as funções, ó. Mas isso aqui a gente colocou só para ver aqui se está sendo injetado mesmo, só para não ter o erro de tipagem aqui. E aí beleza, aqui a gente viu que o teste falhou. E aí aqui por que ele falhou? Porque eu esperava true e ele retornou falso. E aí, ou seja, ele não validou o e-mail, né? Que a senha, o e-mail na verdade. E aí que a gente precisa fazer essa validação. Então, vamos refatorar aqui o nosso caso de uso para passar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é validar. Então, const e-mail or error é igual a e-mail value object vamos importar o nosso e-mail lá do nosso domínio e do nosso usuário. E do nosso usuário vai ser um objeto de valor, né? Que a gente precisa importar. E aí que eu vou e-mail value object. Então, já importei. Aqui eu vou criar nosso objeto de valor, ponto create, e aí ele precisa de um e-mail. E aí aqui o que eu vou pegar? Então eu vou desestruturar o meu DTO. E aí aqui agora eu já posso tirar meu underscore, que eu já estou usando o meu DTO. E aí aqui, botão igual para desestruturar ele. E aí aqui eu vou pegar o e-mail. E por enquanto vou pegar só o e-mail. A gente não tem erro de lint aqui. E aí aqui eu vou passar o e-mail para o meu create, que é do tipo string, que é o que eu espero receber. E aí agora eu verifico. Se e-mail or error ponto isFailure return result.fail. Aqui vou passar void. E aí aqui eu vou pegar o e-mail or error dot error. Vou pegar error dot string. Tem outro jeito aqui, ponto. Vou pegar o erro de string mesmo, mais fácil. Então, beleza. E aí se eu tiver esse erro, eu vou retornar aqui esse erro de string aqui. E aí caso contrário, eu executo essa parte de baixo. Então vamos rodar de novo o nosso teste.
Agora passou, e nota que agora eu não executei isso aqui, né? Porque ele já só para aqui e não executa nada de baixo aqui. Então, beleza, nossa primeira validação é verificar se o e-mail é válido. Ok. E agora vamos verificar se foi informada uma senha. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora com uma senha. E aí aqui eu vou pegar... Primeiro eu vou escrever o teste, então copiar exatamente esse teste. Should return fail if not provide a valid password. E aí aqui valid email@domain.com. Vou colocar aqui, vou passar uma senha vazia. Então, aqui já é suficiente para dar erro pra gente. E aí aqui a gente está executando, chamando, execute failed, beleza. E aí vamos rodar aqui nosso teste. Então beleza, falhou o nosso teste, ó. E aí vamos lá refatorar esse teste para passar. Então, fazer a mesma coisa aqui. Na verdade aqui eu preciso agora pegar a senha, né? Password. E aí aqui eu vou colocar aqui const. Eu vou seguir o fluxo aqui, depois a gente melhora. Ó, então, const password or error é igual password value object create, passando a nossa password. E aí aqui mais uma vez eu preciso importar aqui a nossa password value object. E aí aqui, beleza, eu preciso fazer essa mesma validação, né? Então, se password URL, bom, é uma falha, um resultado incorreto. O que eu faço? Aí aqui eu pego meu password, eu vou retornar uma falha, e aqui de void, passando o meu password URL error para toString. Então é isso que eu preciso validar. Então vamos rodar de novo nosso teste. E aí que eu estou verificando se estou criando a senha, estou definindo e agora passou. E aí a gente pode melhorar isso aqui, né? A gente viu que a gente usou um if aqui e usamos um if aqui. Aí o que a gente pode fazer? Eu vou pegar essa password, passar para o topo. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou... então eu vou... Vou colocar const has error, vou criar uma variável de has error, vou usar o result, e o nosso result tem um método combine. Então, se a gente olhar na documentação, então eu vou lá nessa typesDDD aqui dessa bibliotecazinha. Então, entrar aqui no npm
aqui, vamos lá na documentação aqui. E aqui a gente quer o nosso result. Ó, o nosso result aqui ele tem um método chamado combine. Então vamos lá nesse combine. Aqui o combine, a gente pode ter, por exemplo, o resultado A, o resultado B e o resultado C. A gente chama eles aqui e aí a gente chama o combine, passando um array de resultados. Então, vários resultados. E aí aqui no final, ó, ele só verifica se algum desses aqui tem erro. Se der erro, ele retorna true. Então, é justamente o que dá pra gente fazer aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter esse primeiro e esse segundo. E aí que eu vou passar o quê? Vou passar um array, passando para ele aqui o password or error. E vou passar o nosso email or error e password or error. E aí aqui eu só verifico se has error. E aí aqui eu não preciso desse if mais. E aí aqui ao invés de eu pegar o email or error, eu pego o has error, que é independente de qual que tem erro, ele vai pegar o erro que deu. E aí isso aqui é suficiente para a gente fazer a validação mais, economizar códigos, vamos assim dizer. E aí agora vamos rodar de novo o nosso teste. E continua passando. Então é um jeito da gente melhorar nosso código aí. Então beleza. E aí aqui vamos verificar aqui no nosso teste. Então aqui está ok, aqui também está ok. E aí aqui verificar se existe um usuário com e-mail informado. Então esse aqui que a gente precisa fazer agora. E aí, se não existir, a gente retorna erro. Se existir, beleza, a gente passa para o próximo passo. Então, vamos escrever nosso teste. Aqui eu vou copiar esse mesmo teste aqui, colar ele aqui embaixo. Should return fail if not exist user for provided email. Beleza? E aqui vou colocar not exists. E aqui vou colocar um valid password. E aí aqui, agora que começa a mágica, né? Então, agora eu preciso mocar esse método. Qual método que eu vou chamar lá no repositório? Então, eu preciso chamar o... Aí aqui eu vou usar... Lá no meu caso de uso, eu vou usar provavelmente... Pode ser o exist. Eu acho que é até mais rápido. Então fica até mais intuitivo pra gente. Então, eu vou usar o just spyon. E aí aqui esse spyon recebe três métodos, né? Então, o primeiro é o objeto em questão, que é o nosso user repo, que é o repositório. E aí aqui o método que eu quero é o exists. E aí depois, esse outro aqui, ele é o tipo de acesso. Isso aqui a gente não vai usar por enquanto. E aí que eu só vou dar um mock resolve value 11. Então, apenas mocar na primeira resolução. E aí aqui, o que eu vou retornar? Eu vou retornar false. Que eu quero que quando ele chamar esse método, dentro desse escopo aqui, ele retorna falso para mim. Porque esse método, então se a gente olhar o nosso exists, ele recebe um filtro, que é chave-valor, e aí que ele retorna uma promise de boolean. Então aqui já é suficiente para eu retornar falso, falando que esse usuário não existe. E aí quando ele chamar esse método exist para esse e-mail,
ele vai retornar false e tem que retornar para a gente um erro. Esse é o comportamento esperado. Então vamos lá de novo, rodar o nosso teste. Beleza, agora falhou, e aí, porque justamente a gente não fez essa validação. Vamos lá no nosso caso de uso. No nosso caso de uso agora, a gente vai verificar se o usuário existe. Então, post user exists user for e-mail. E aí aqui vai ser igual await this. A gente vai acessar o método, o repositório, e no repositório a gente vai acessar o exists. E aí aqui, ó, ele recebe um filtro, chave e valor, né? Então, vamos passar aqui o e-mail, que é suficiente. Como o mesmo nome aqui é o mesmo atributo que eu estou usando lá no banco, então se eu passar, por exemplo, e-mail, que é igual a e-mail, que é a chave, e aqui é o valor. Então eu posso simplesmente passar apenas uma chave, que ele já cria a chave e pega o valor dessa chave. E aí aqui, beleza, ó, já vai retornar aqui pra gente. Ele já fala aqui que retorna um boolean. E agora a gente consegue validar. Ó, se exists user for email, se não existir, na verdade, a gente vai inverter aqui. Se existir, vai entrar, vai ser, se existir usuário, isso aqui vai retornar true. Só que eu quero retornar erro só se não existir. E aí, para isso, eu inverto aqui o meu sinal, colocando essa exclamação aqui. E aí, se não existir, eu vou retornar result de fail. E aí, aqui um result de void, né? Para ficar bem intuitivo aqui pra gente. E qual que vai ser a mensagem? Vamos colocar aqui. E aí aqui, se eu colocar uma mensagem assim, eu vou estar dando de bandeja aí uma informação importante para os hackers, né? Que eles podem fazer rodar um algoritmo lá para verificar se um usuário de um e-mail existe, encontrar um usuário, um e-mail que existe na nossa plataforma. E aí aqui eu vou colocar apenas invalid credentials, porque aí fica agnóstico, então ele não sabe se é a senha que está errado ou se é alguma outra coisa, né? Então vou colocar só invalid credentials, que é suficiente para falhar. E agora vamos chamar aqui o nosso teste de novo. Beleza, agora o nosso teste passou. Só que lembra que a gente tem um arquivo aqui de mensagens, né? Então vamos lá nesse arquivo de mensagem. Vamos no nosso arquivo de mensagem. Então a gente tem um message. E aí lembra que aqui a gente está concentrando, ó, todas as nossas mensagens. E aí ao invés de eu colocar aquela mensagem lá no código, e aí aqui eu vou definir um novo atributo. Então, vou colocar, vamos até ver se a gente já não tem alguma coisa parecida aqui. Password must have não, invalid não. Então tá, eu vou colocar invalid credentials. E aí aqui invalid credentials. Beleza? Agora lá a gente vai importar aqui import from, onde que está esse arquivo mesmo? Está aqui em common. Então, se eu não me engano, a gente tem arroba aqui shared common.
E aí aqui a gente tem error message, beleza? E aí aqui eu vou error message, se não me engano, message, ou a gente, se eu chamar direto aqui, já. Então, acho que é suficiente se eu chamar assim. Error message ponto. Eu não encontrou. Error messages. Agora sim. E é aqui invalid credentials. Beleza? E aí agora vamos, aqui passou o nosso teste, né? Então temos 4 testes passando. Só precisamos agora validar aqui no nosso teste. Eu vou dar um console.log do nosso result, para a gente saber o que está retornando para a gente. E aí vou rodar de novo o nosso teste. Ó, e aí aqui a gente vê que pegou a nossa mensagem lá do nosso common. Então, belezinha, tá tudo certo. E aí aqui eu vou tirar esse console. E por fim, aqui marcar como OK. Beleza? E aí agora, ó, a gente precisa de fato verificar se a senha e o e-mail do usuário é válido, né? E aí, só para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E aí a gente continua no próximo vídeo. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais.